Eu imagino que se você parou nesse vídeo aqui é porque você já ouviu falar que as crenças criam a realidade. Você tem interesse nesse assunto. Aqui é uma aula completa para a gente entender o sistema de crenças, como que elas criam a realidade e como que isso acontece mesmo na prática, como que a gente pode transmutar uma crença para acessar uma nova realidade de uma maneira intencional. É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo completo assim de uma aula, então conto com a colaboração de vocês. Eu fiz um sisteminha aqui para eu poder acompanhar, então às vezes vou dar uma olhada. Mas vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é uma crença. Uma crença nada mais é do que a fé que você tem sobre como a realidade funciona. Porque a realidade, ela em si, ela só é. Ela não tem um significado intrínseco. Você já deve ter reparado que através de um mesmo momento que você estava com alguma pessoa, uma ou mais pessoas, vocês tiraram histórias diferentes do mesmo momento. Provavelmente, se você tem um ex-namorado, uma ex-namorada, e perguntarem para você e para essa pessoa como que foi o relacionamento, como que foi o término, vão existir duas histórias diferentes. E até quando você está num lugar com uma pessoa, você pode ir num café, vocês podem ficar o tempo todo daquele café juntas e para você o café ter sido bom, para a pessoa ter sido ruim, o atendimento ter sido bom, o atendimento ter sido ruim, mas como se é a mesma coisa? É que a realidade é através da nossa interpretação, das nossas crenças, a gente vai dando significado à realidade. E isso vai se transformando nas experiências que a gente recebe. Então, as crenças são essas premissas de como a realidade funciona, de quem a gente é e tudo que você possa imaginar. Só que qual que é a diferença de uma crença para uma verdade da vida? Uma verdade da vida é uma coisa que corresponde a uma lei, tipo a lei da gravidade. Né? Se eu derrubar essa luz aqui, ela vai cair. Todas as vezes que eu derrubar ela, se eu botar aqui em cima de novo e derrubar, ela vai cair. Não importa quantas vezes eu faça isso. E não é porque eu acredito, não é porque eu tenho fé. Né? Porque se eu tiver fé que não vai cair, ela vai continuar caindo se eu bater nela. Então não é uma questão de fé, entende? É uma verdade da vida, corresponde à lei da gravidade. E a crença, ela não vai corresponder 100% das vezes. É aí que a gente consegue reconhecer quando é uma crença. Então, se eu falar para você que, por exemplo, mulheres são interesseiras, de repente eu tenho essa crença, se eu parar para pensar um pouco e refletir, eu vou ver, opa, mas espera aí, a minha mãe ficou com meu pai, não foi por interesse. Aí você ficou, opa, já tem uma mulher que quebra essa crença, porque precisaria ser 100% das vezes para isso ser uma verdade absoluta, uma lei da vida. Mesma coisa, homem não presta. Quando a gente pega essa crença, daí você vai ver, pô, mas na verdade tem aquela minha amiga que saía com um cara e ela que traía o cara, ou ela que jogou sujo com o cara, enfim, fez joguinho, e o cara super legal, disposto, tudo mais. Aí você vê, não, calma, de repente você mesmo, você mesma já passou por isso, conheceu um cara legal e foi você que não agiu bem naquele momento. E aí você vê, opa, na verdade isso é só uma crença. E aqui vem o segundo ponto que eu anotei para a gente conversar, que é o fim de uma crença. Eu trabalho atendendo pessoas, basicamente falando sobre isso que a gente está falando aqui na aula, e aprofundando de infinitas maneiras e muito mais, né? Mas um dos pontos que sempre chegou para mim são pessoas querendo, agora que descobriram determinada crença que tem, trabalhar em cima disso e passar por um longo processo de mudança de crença. Isso não é necessário, porque o fim da crença precisa ser no momento que você descobre ela. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui que vai mudar tudo para você se você realmente prestar atenção e entender. Então, ó, capta essa mensagem. Quando você era criança e você acreditava em Papai Noel, né? Você tinha uma crença que Papai Noel existia. No momento que você descobriu que Papai Noel não existia, você conseguiu continuar acreditando? Eu imagino, eu tenho quase certeza que não. E você não teve que fazer um esforço para isso, passar por um longo processo. Por quê? Porque você olhou para aquilo e falou: opa, é uma crença. Né? Óbvio que não dessa maneira, mas você reconheceu que era uma crença, que não era uma verdade absoluta aquilo, que não era uma verdade da vida. E a mesma coisa precisa ser quando você
olha para algo da sua vida e você vê, opa, eu estou só expressando uma crença aqui. Isso aqui não é uma verdade, então eu posso escolher acreditar em outra coisa. E aí é o momento que você busca o que pode lhe servir melhor, porque de qualquer maneira a gente sempre vai expressar crenças. A gente em si, todos nós, temos o potencial de expressar qualquer crença. E essa que é a brincadeira da realidade física. A gente vive através dessas crenças. Então, nesse momento que você descobre uma crença que você tem que não lhe serve mais, como por exemplo, homem não presta, ou mulher é interesseira, se você não quer atrair esse tipo de experiência, você vai pensar, opa, mas se eu acreditava que mulher era interesseira e eu vi que isso não é uma verdade da vida, eu posso acreditar que existem mulheres interesseiras e mulheres que não são interesseiras, né? Pessoas éticas, pessoas puras, assim como existem homens que são interesseiros e homens que não são interesseiros. Opa, isso aqui não está dizendo sobre gênero. Olha, descobri uma coisa. Então, prestar ou não prestar, ser interesseiro ou ser interesseira não é uma coisa sobre gênero, né? Isso vai da índole do ser humano. Então, eu posso atrair uma mulher que tem uma boa índole. Eu posso atrair uma mulher que vai se atrair por mim pelo que é essencial. Entende? Você coloca uma crença no lugar dessa, vamos dizer assim, que é uma crença que lhe serve mais. E você passa a olhar para isso e vai começar a deixar de fazer sentido. E aqui é um ponto importante, eu até não anotei aqui, mas graças a Deus eu lembrei de falar. Geralmente, quando você está nesse processo de mudar de crença, é natural que você ainda pense como quem tinha a crença anterior, mas isso não quer dizer que você não mudou de crença. Basicamente, isso é do sistema do seu cérebro. Quando você cria uma crença, geralmente, é um momento que você criou uma camada de neurônios. Então, quando você passar por alguma situação que remete àquela mesma situação, vai recrutar a mesma camada. Então, você vai estar entrando num relacionamento, vai recrutar a mesma camada de neurônios daquelas crenças que você tinha. Então, vai puxar todo aquele passado, vamos dizer assim, só que você pode olhar para isso e entender que não faz mais sentido. E que não é porque surgiu um pensamento, porque afinal de contas é só um pensamento e pensamento aparece e desaparece, não é porque surgiu um pensamento que ele está dizendo a verdade ou que ele está apontando a sua crença necessariamente. Você pode olhar para esse pensamento e entender, é só um pensamento. Eu não acredito mais nisso. E ao longo do tempo, enquanto você vai se aprofundando cada vez mais em fazer esse exercício, mais vai perdendo o sentido esse pensamento quando ele surge para você. Ele vai ser que nem um pensamento intrusivo que você não segue. Só que o problema é que a maioria das pessoas se prendem nesse momento achando que tem que trabalhar em cima de crenças e que tem que passar por um longo processo. Então, toda vez que surge um pensamento que remete à crença que ela tinha, ela acha que ela ainda tem a crença, mas não significa. Então, assim, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu queria abordar e é muito importante que entenda isso. A crença é só o que você tem fé sobre a realidade, mas não necessariamente é verdade. E nem necessariamente se aproxima de uma verdade, vamos dizer assim. Igual diz o Caibalion, toda verdade é uma meia-verdade. É tudo percepção. Percepção e realidade é basicamente uma coisa só. Não 100%, a gente pode aprofundar numa aula mais nisso, mas num primeiro momento entenda isso, tá? O terceiro ponto que eu anotei aqui é como que se forma uma crença, para você entender, tá? Quando você passa por uma experiência que em sua raiz não tem um significado, você acaba dando um significado àquela experiência. Então, vamos lá. Quando eu era mais novo, quando eu era pré-adolescente ali, eu tive minha primeira namoradinha e o meu melhor amigo ficou com ela num dia que eu não fui na aula. Isso quer dizer que amigos não prestam, que eu não posso confiar em amigos? Não. Mas na época
eu decidi internalizar isso. Eu dei esse significado. Óbvio que esse significado veio já atrelado de outros significados que eu dava a outras coisas da vida, porque crenças influenciam crenças que influenciam crenças. E esse é outro ponto muito importante. Porque vamos lá, teve uma época aí que teve muita gente falando sobre você tem que eliminar a crença, por exemplo, de que o dinheiro é sujo, porque senão você não vai prosperar. Isso já é uma crença. Porque se você observar e conversar com pessoas que têm dinheiro, você vai encontrar pessoas que têm dinheiro, que prosperam e que acreditam que o dinheiro é sujo. Aí que vem por que crenças influenciam crenças e influenciam crenças. Depende de qual é a relação dessa pessoa com sujeira, por exemplo, qual a crença que ela tem sobre sujeira. Eu sei que parece complexo e é um pouco, mas pode ser cada vez mais simples enquanto você se aprofunda. Então vamos lá, uma pessoa que de jeito nenhum coloca a mão no chão, que se pega no dinheiro já vai lavar as mãos rapidamente, se vê alguém pegando no dinheiro e fica agoniada, ela tem uma relação ruim com sujeira. Ela tem uma crença sobre sujeira que é de uma baixa frequência, tá? Agora, se tem uma outra pessoa ali que é desapegada, e eu não estou dizendo que isso é bom necessariamente, óbvio que tem uma medida para cada coisa, né? Tem a pessoa que vai ser neurótica demais, tem a pessoa que vai ser aquele tanto faz que é capaz de se prejudicar por viver uma vida insalubre, né? Mas tem aquela pessoa que é desapegada, que de repente vai se andar no chão tranquilo para ler um livro, que vai pegar no dinheiro, não vai ficar agoniada. Então, vai depender de qual a crença que a pessoa tem sobre isso. E isso pode determinar outro efeito que venha a partir disso, que vai tocar uma outra área, entende? Então, é assim que se forma uma crença, né? E você vem com essas crenças baseadas em crenças. Você forma uma crença, que é um significado que você dá a algo, pelas crenças que você já tinha anteriormente, tá? Mas tudo isso você vai mudando com autoanálise, autodescoberta, autoconhecimento. Agora vamos lá. Uma parte que talvez é a mais importante agora, quando a gente fala sobre mudar de crença. Eu sou muito da ideia de que a gente sempre está persistindo em crenças. Entenda isso, você sempre está persistindo em algo. Por exemplo, se você fala para mim assim, Daniel, eu quero adquirir a crença de que eu sou próspero. O que eu entendo quando você me diz isso? Que você tem a crença de que não é próspero, correto? Faz sentido? Se você quer ter essa crença é porque você não tem ainda. Então, porque você tem a crença de que não é próspero. Entenda que você vinha insistindo que não é uma pessoa próspera. E agora você tem que insistir na crença de que você é uma pessoa próspera. E o que acontece na maior parte das vezes é que a pessoa começa esse processo de mudança, então ela diz assim, ok, então a partir de agora eu sou uma pessoa próspera. E aí passa 3, 4 dias, quebra uma coisa em casa e ela tem que gastar um dinheiro inesperado e ela já volta através daquela camada de experiência que ela tinha anteriormente, se conectar com aquilo e esquecer de expressar que ela é uma pessoa próspera. E às vezes não precisa nem acontecer algo, só cai no esquecimento, porque falta clareza e decisão para essa pessoa. Porque no momento que a gente decide expressar uma nova crença, a gente precisa estar comprometido com isso, porque você já insistia em algo antes. E se você quer agora assimilar uma nova crença, você precisa insistir nessa nova crença da mesma maneira. Ou seja, você vai mudar a sua ideia sobre aquilo, sobre aquela percepção sobre a vida ou sobre você, daqui possivelmente para sempre, se fizer sentido para sempre. Por exemplo, eu quero expressar que eu sou próspero daqui para sempre, entende? Ou até quando fizer sentido. Mas vocês pegaram um ponto, né? Você está sempre insistindo, entenda isso. Isso é tão essencial de você entender, porque é uma das principais coisas que sabotam
todas as pessoas que eu já atendi até hoje. Porque a vida cai num automático e quando cai no automático, ela esquece aquilo que ela determinou que ela ia expressar a partir de agora. Então, clareza é fundamental. Em todo estudo que você fizer sério sobre manifestação, sobre criação de realidade, lei da atração, qual ponto que é sempre abordado em primeiro lugar? Clareza. Porque você precisa de uma direção. E depois dessa clareza vem uma decisão. Né? E essa decisão ela precisa ser muito firme, você precisa ser uma pessoa determinada. E já começa pela crença, talvez, de que você é uma pessoa determinada. Você sempre pode dar um passo além, porque muitas vezes você vai perceber, dependendo de como está a sua vida, de como você se sente, você vai perceber que as crenças negativas, elas tentam dar um passo a mais toda vez. Então você quer mudar de crença e aí vem o quê? Uma crença dizendo que, nossa, mudar de crença é difícil. O que já é uma crença, porque tem pessoas que fazem isso com facilidade. Então não é 100% das vezes, não é uma lei da vida, não é uma verdade da vida. Então é uma crença que já está atrapalhando. Então você vai lá e fala, não, mudar de crença é fácil. Começa a assimilar essa crença. Então percebe, muitas vezes a mente, as crenças negativas, elas vão querer dar um passo a mais, mas nesse momento você também pode dar um passo a mais. Adquira essa crença que você pode sempre dar um passo além em direção àquilo que faz sentido para você, em crenças que lhe apoiam nessa experiência física. Eu espero que essa aula aqui possa estar ajudando você. Eu só tenho mais um ponto para concluir aqui, para fechar a reflexão e o raciocínio, mas assista isso quantas vezes forem precisas, tá? Anota e coloque em prática, porque todo esse conhecimento que a gente acaba consumindo, muitas vezes a gente perde muito tempo sem experimentar, sem fazer realmente um teste científico na nossa própria vida e ver se isso é real ou não. Testa por tempo suficiente para dizer, nossa, aquilo que ele falou é a maior besteira que eu já vi. Ou, nossa, aquilo transformou minha vida, tá? Então vamos lá, o último ponto que eu quero trazer é, comece a observar que as suas crenças, aquilo que você acredita, é o que está sustentando toda a sua realidade. Imagina aí se você tivesse sido criada por pais diferentes, que tivessem implementado ideias diferentes, uma criação diferente, você não estaria numa realidade totalmente diferente agora? Então entenda, tudo que você pensa hoje, que vem das suas crenças, está segurando essa realidade aqui. Está sustentando. Para que isso exista, precisa existir as crenças anteriormente, senão não teria. Pensa nisso. Faz uma reflexão, começa a enxergar que qualquer coisa para existir na sua realidade está conectada com as suas crenças. E para você acessar uma nova realidade, você vai precisar quebrar o hábito de ser quem você acha que você é nesse momento. Né? Porque a gente não é um ser fixo. Porém, no momento presente, a gente tem uma ideia muito consolidada de esse sou eu. Né? Eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. E você pensa de determinadas maneiras para X, Y, Z. Você tem opiniões, conclusões sobre infinitas coisas. Para acessar uma realidade diferente ou até muito diferente, se é isso que você está buscando, você tem que quebrar o hábito de ser quem você é no momento presente e se tornar uma nova pessoa. Somente uma nova pessoa vive uma nova realidade. Espero que essa aula tenha ajudado. Fiquei feliz com a gravação. Estava um pouco desconfortável até por nunca ter feito um vídeo dessa maneira, mas eu acho que ficou muito bom. Curta esse vídeo aqui, comenta se isso fez sentido, se você acha que vai ajudar você, se você tem alguma experiência para compartilhar sobre alguma percepção que você teve,
sobre algo que virou uma chave para você enquanto você me ouvia falar, tá? E também avisar que eu presto mentorias, atendimentos individuais, eu tenho uma comunidade também que a gente se encontra semanalmente só para discutir esses assuntos e conectar os pontos, tirar dúvidas e aprofundar cada vez mais, porque tem muito mais coisas por trás que a gente pode ir entendendo que vão expandindo nossa compreensão e vão fazendo que a gente tenha até mais facilidade de causar essas transformações. Se você tem interesse, tem aqui na bio, em algum lugar, os links para você acessar, falar comigo, conhecer minhas redes sociais, vai estar passando aí na tela. E é isso, tá? Muito obrigado por sua atenção. Se inscreve aí no canal que eu prometo que eu vou trazer muito mais conteúdos de valor mesmo. Uma coisa que eu não faço é economizar na entrega do que eu tenho aqui só porque é uma plataforma que vai entregar vídeos de forma gratuita. De forma alguma eu penso aqui em limitar o conhecimento que eu vou trazer. Eu quero realmente expor tudo que eu posso, tá? Então quem souber aproveitar vai se dar muito bem, tá certo? Conto com vocês, até a próxima.